Bom, agora como eu prometi, vamos falar sobre a saúde dos nossos cabelos. Eu tô muito contente porque eu tava com muita saudade desse nosso médico querido. E principalmente também pela oportunidade de falar sobre os cabelos. Porque, gente, eles formam a moldura do nosso rosto, né? Então eu sei que você sofre aí com ponta dupla, com oleosidade excessiva, às vezes é a caspa, um tingimento que você fica na dúvida que tá te dando alergia, uma progressiva, queda de cabelo. A gente tem tanta reclamação de telespectador relatando problemas de queda. São muitos os assuntos em relação aos nossos fios, que a gente gosta tanto. E ele veio, Dr. Luciano Barsante, seja muito bem-vindo. Eu realmente fico contente e honrada com a tua presença aqui. E eu mais feliz ainda, que eu tava com saudades de você. Mas eu sei que sua agenda público. é apertada, né? Pra quem não sabe, o Dr. Luciano é médico e tricologista, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia. Ele é o diretor médico do Instituto do Cabelo. Ele é o autor do livro Doutor Cabelo. Ele é, assim, a palavra final em cabelo. Ou a palavra inicial, né? Também, pode ser. Porque o cabelo tem que crescer. Aliás, o cabelo, ele nasce da alma do indivíduo, sabe? E como você sempre me dá a oportunidade de falar sobre novidades, a medicina integrativa, ela é a medicina que integra a alma ao corpo. Então, é muito importante que se dê importância à alma, não só no sentido religioso, mas no sentido da psique, da psicologia, da ordem dos nossos sentimentos, porque a raiz do cabelo nasce na alma. Isso é tão importante ser falado. Não dá pra cortar, gente, a cabeça do resto do corpo. Tem gente que continua com aquele preconceito que há 7 anos eu bato aqui que precisa ser quebrado. Vai no ortopedista, vai no cardiologista, mas não vai no psicólogo, não vai no psiquiatra. E, na verdade, a nossa mente tem que estar bem. E não é só ir no médico, no psiquiatra, no psicólogo, mas, assim, ter o momento da meditação, ter o momento da atividade física, ter o momento da risada, ter o momento do namoro. Isso tudo precisa ser resgatado, dia após dia. E, aliás, olha, isso é tão concreto que o SUS, o Sistema Único de Saúde, está pagando aulas de meditação. Então, veja só, o próprio sistema público está remunerando os profissionais que fazem meditação. Então, isso é uma coisa muito positiva. Parabéns até ao Ministério, quem tomou essa atitude, porque realmente foi uma coisa muito boa. Perfeito. Agora é o seguinte, a gente fez uma brincadeira que pode ser a palavra final ou a palavra de início. Daí eu fico pensando, quem não tem cabelo, quem já está calvo, consegue voltar a ter cabelo? Olha, tudo em medicina, Cláudia, depende do diagnóstico precoce. Quanto antes você faz um diagnóstico, isso em qualquer especialidade, em qualquer patologia, e não é diferente na calvície, seja masculina ou feminina. Aliás, a calvície feminina, ela vem aumentando bastante. Hoje nós temos 1 em cada 4 mulheres com problema de calvície. Isso ocorre também, o percentual nos homens é de 8 para 10. Agora, isso ocorre, esse aumento progressivo dos problemas da calvície vem aumentando devido à relação do estresse com a calvície. Porque a mulher está apresentando doenças e patologias que antes eram mais raras, porque a mulher está bebendo tanto quanto o homem, fumando mais que o homem. Isso é um trabalho de um colega do Rio de Janeiro, de uma clínica de check-up, onde ele mostra e demonstra que a mulher está bebendo tanto quanto, fumando mais e tem o agravante da pílula anticoncepcional. Agora, em relação à probabilidade de recuperação dos cabelos, seja no homem ou na mulher, sim, é possível. Não existe magia, né? Em ciência, com certeza, podem existir milagres, mas magia não existe. Então, é fundamental que você procure o seu médico aos primeiros sinais. E quais são esses primeiros sinais, esses primeiros sintomas? Se você vê o cabelo no ralo do seu chuveiro, se você vê muita quantidade no box do chuveiro, na escova de pentear, no banco do carro, na roupa, no teclado do computador, na mesa de trabalho, e esses são sinais de alerta. Na mulher, quando começa a rarear o cabelo no topo da cabeça, que a gente chama de coroa. No homem, na carequinha aqui atrás, no occipital, que a gente chama até de carequinha do padre, né? A tonsura. E quando as entradas começam a aumentar e se juntarem com a parte posterior da cabeça, que forma aquela ferradura do calvo. Então, não deixe chegar nesse estágio crítico. A calvície feminina, ela tem uma graduação que é classificada por um autor chamado Ludwig, onde você tem uma classificação de 1 a 6. Então, essa classificação
Quando chegar no nível 6, que é uma calvície explícita, já é um quadro muito difícil de reversão. Até então, você pode melhorar sim, com os cuidados que você tem. Aliás, hoje a tricologia está muito avançada em termos de diagnóstico. Por exemplo, você tem exames que detectam precocemente os problemas de calvície. Por exemplo, o scanner que você conhece. O scanner é um equipamento que aumenta 15.000 vezes o couro cabeludo e o fio. Então você consegue ver qualquer patologia que tenha. A microscopia eletrônica, você vê o bulbo, a raiz, a matriz do fio. Então, com a microscopia eletrônica, você tem condição de fazer um diagnóstico de anormalidade do bulbo. Detectou o diagnóstico, traçou o tratamento, você tem o resultado. Perfeito. E eu ia te perguntar assim, antes do cabelo cair, ele fica mais fino? Boa pergunta. O primeiro sinal, na mulher principalmente, é o afinamento do fio. E ela percebe que começa a mudar a textura do cabelo. Quando a paciente me procura, a paciente de sexo feminino me procura na clínica, ela fala, doutor, o meu cabelo mudou. Ele era liso e ficou mais enrolado, ficou mais encaracolado, ele não assenta bem, ele não se firma bem, ele não tem mais forma ou formato. E o homem percebe, como o homem tem muito menos cabelo que a mulher, o homem percebe pelo rareamento mesmo. O cabelo dele também afina, mas a queixa do homem é diferente. Ele diz, doutor, meu cabelo está ficando ralo. Ele não diz meu cabelo está ficando fino, ele diz meu cabelo está ficando ralo. A mulher não. Ela afirma que o cabelo dela vem afinando. Agora, cabelo fino não é doença, hein? Então, cabelo fino, por exemplo... Mas o cabelo que é grosso, originalmente, isso, de repente vai ficando fino, tem alguma coisa estranha. Tem, e pode ser uma série de problemas. Por exemplo, problemas da tireoide, que é essa glândula que fica aqui na frente do pescoço, sendo que ela funcionando a mais é o hipertireoidismo ou a menos o hipotireoidismo. Ambos são problemas que causam queda e afinamento do fio e quebra também. Então, nós precisamos também ter a noção da diferença entre queda e quebra. Então, qual é a causa mais frequente de quebra do fio? Choque químico, ou seja, quando você muda a tinta, quando você faz 2 procedimentos químicos ao mesmo tempo. Porque pintar não é problema, nós já falamos aqui várias vezes. Você pode pintar o cabelo sem problema nenhum, obedecendo um espaço mínimo de 30 a 40 dias, e nunca fazer o procedimento de alisamento, que também pode ser feito, não há problema nenhum, junto com a tintura. E uma dica para você, uma dica para os cabeleireiros. Se vocês, cabeleireiros, puderem ter uma fichinha no seu instituto de beleza, onde você anota o produto que usou, porque quando essa senhora, essa cliente, mudar, ou o homem também, mudar de cabeleireiro, ou eventualmente estiver viajando com outro cabeleireiro, para saber que tipo de tinta você usa. Porque muitas vezes existem produtos incompatíveis. E aí você tem a quebra do fio, que a gente chama de corte químico. É verdade. Já ouvi falar, já vi, e fica parecendo que a pessoa picotou o cabelo com navalha, assim, né? Chega muita paciente tristinha lá? Chega. Aliás, eu ouvia você falar, e é muito importante esse assunto. Nós falávamos aqui no começo do programa sobre a medicina integrativa, a integração entre a mente e o corpo, né? Entre a alma e o corpo. E existe uma patologia, uma doença em tricologia chamada eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele advém de um processo psicogênico, ou seja, da parte psicológica da pessoa. Então, o que acontece? Nós temos um ciclo do cabelo que é de anágena, crescimento, de catágena, que é de repouso, e depois você tem a telógena, que é a fase de queda do cabelo. Esse ciclo dura mais ou menos de 8 meses a 15 meses. Só que se a pessoa passa por alguma situação de agressão, pode ser uma agressão física, uma agressão mental, por exemplo, uma perda de um ente querido, uma separação, um divórcio, uma briga em sociedade, um processo, enfim, essa pessoa acaba tendo um aumento do ciclo de telógena, por isso que chama-se eflúvio telógeno. E as pacientes vêm, doutor, olha, meu cabelo está caindo, eu estou muito triste. E muitas vezes o paciente, ele fica triste por causa da queda do cabelo. Mas ao
além de cair o cabelo, ele fica triste, cai o cabelo. Então, é um ciclo, vicioso, né? Que você precisa interromper. Perfeito. Já tem bastante pergunta aqui. Uma telespectadora mandou, inclusive, a foto do cabelo. Você foca pra gente? Vamos ver quem é que vai mostrar. E aí, doutor, pode olhar ali. Onde está? Tá na tela ali em cima. Aqui em cima, tá. Tá aqui no meu celular também, vou te mostrar. Tá ótimo. E ela diz o seguinte, olha... É a Rosângela de Taubaté. Ela fala, Cláudia, o que fazer para recuperar o cabelo depois de uma queda acentuada? Por favor, pergunte ao doutor sobre o aloxidil. Isso. O aloxidil é um nome comercial de uma substância ativa chamada minoxidil. O minoxidil é uma substância, é um ativo, que é um vasodilatador. Então, o minoxidil, ele tem uma ação exclusivamente em alopecias. Alopecia é calvície, tá? Que as pessoas às vezes falam errado alopécia. Às vezes o médico também fala, mas a gente se corrige, né? Então, a alopecia é androgenética ou de causa genética. Então, se você procurou o seu médico, com certeza ele fez um diagnóstico e estabeleceu o medicamento adequado para você. Agora, veja bem, é lógico que é impossível fazer um diagnóstico por uma foto, à distância, é necessário um histórico clínico, mas se o cabelo está caindo abruptamente, em muita quantidade, isso diz muito a favor também de um eflúvio telógeno, que eu acabei de contar para vocês. Então procure ver se tem alguma coisa na sua vida que está te entristecendo, está te machucando, uma perda, alguma coisa que te deixou muito magoada, porque pode ser isso a causa da queda. Muito bem. Deixa eu continuar. Albanês de Lima, lá do Rio de Janeiro, pergunta sobre progressiva. E tem uma outra querida aqui, que é a Emília de Barretos, que também. Então, a Albanês quer saber de quanto em quanto tempo é recomendável fazer a progressiva, mas já a Emília quer saber a diferença entre a guarnidina e o formol, perguntando qual que danificaria mais o cabelo. Então, veja só. Formol... Eu vou começar por aí, que é a resposta mais fácil. O formol é crime. Então, você não pode usar. Quem aplica está praticando um crime e hediondo, porque é contra a saúde pública. O máximo que se tolera de formol nas fórmulas de alisamento, é 0,2%. E mesmo assim, como conservante, não como alisante. Então, fuja do formol ou fuja de quem queira aplicar o formol no seu cabelo. A guanidina é um ativo alisante, que funciona muito bem, e o conselho que eu dou é que você faça os alisamentos a cada 4 meses, num espaço mínimo de 4 meses, e quando fizer o processo de alisamento, fazer o teste da mecha. Pede para o cabeleireiro pegar um pedacinho do seu cabelo, da mecha, e ver se o cabelo resiste, ele não fica tipo uma borracha, um elástico. Se isso acontecer, você não pode fazer o procedimento. Ok, próxima pergunta, Andréia Conceição, ela quer saber quais são os tratamentos eficazes, de fato, para a queda do cabelo. Então, queda de cabelo é uma coisa, calvície é outra. Então, queda de cabelo, rapidamente, você pode ter problemas de ordem de tireoide, você pode ter problemas de ordem alimentar, você pode ter uma anemia, você pode ter problemas hormonais, você pode ter um eflúvio telógeno por uma causa psicológica ou psicogênica. Então, isso é a queda do cabelo. A quebra, nós já falamos, a quebra, que pode ser o corte químico ou também problemas relacionados à tireoide ou à alimentação. E agora, o rareamento dos fios, a calvície, ela se manifesta com o afinamento dos fios gradativo, como a Cláudia já mencionou, e com o rareamento no topo da cabeça da mulher, na coroa, a risca começa a aumentar. É aquela situação que você se olha no espelho do elevador e vê a risca aumentando. E tem aquelas escadas de shopping center também, que são espelhadas, só cuidado para não tropeçar na escada agora, né? Então você olha e você vê a risca aumentando. Essa é a progressão, a evolução da calvície. E a calvície é progressiva, ela só piora se você não trata. Mas então, o que que trata? O que que realmente é eficiente? Bem, então, vamos lá, você precisa detectar a causa. Então, vamos pegar uma das causas aqui, a alopecia androgenética. Então, vamos pegar a alopecia, a calvície masculina. A calvície masculina, como a feminina, ela é causada por um aumento da absorção no bulbo capilar. Debaixo do couro cabeludo, nós temos o bulbo capilar. Esse bulbo capilar é a fábrica do fio.
é a raiz do cabelo, o folículo piloso, onde o cabelo se multiplica celularmente. Então, quem tem o gene da calvície, só quem tem o gene, absorve em maior quantidade uma substância chamada DHT, é uma sigla, de dihidrotestosterona, que não é testosterona, é um derivado da testosterona. E essa testosterona que sofre a ação, é muito fácil, de uma enzima chamada número 5, letra alfa redutase, se transforma em DHT, em dihidrotestosterona, e esse elemento afina, mata o bulbo, mata a fábrica do fio, e o cabelo começa a afinar e some. Então, todos os tratamentos, sejam quais sejam, para a calvície, eles se fundamentam em bloquear o DHT. Só que na mulher tem que se tomar muito cuidado, porque os bloqueadores de DHT podem levar a deformidades fetais. São produtos ou ativos teratogênicos. Então, um deles, por exemplo, é o finasteride. A dutasterida é outro ativo. Então, precisa tomar muito cuidado e por isso é importante evitar a automedicação, procurar sempre o seu médico, porque o fundamento é bloquear o DHT. Agora, você pode bloquear o DHT, a dihidrotestosterona, topicamente, localmente. Agora, uma mulher que não vai mais ter filho, ela pode tomar, então? Não. Pelo seguinte, os bloqueadores de DHT hormonais ou anti-hormonais, eles só têm uma contraindicação. Mulher não pode tomar, de jeito nenhum. Não? Inclusive está na bula. Basta entrar aí na internet da bula. Mas por que faria de mal? Bom, os trabalhos estão mostrando que não existe ainda uma relação direta, mas existem alterações hormonais importantes tomando esse medicamento. Quando você toma esse medicamento e tem essas alterações hormonais, você pode ter efeitos secundários. E esses efeitos secundários podem levar a problemas, principalmente quem tem antecedentes, por exemplo, de nódulo de mama, de displasia mamária, de câncer de mama na família, enfim. Se você procurar a bula oficial do finasteride, eu só não vou falar o nome comercial aqui para não ser antiético, mas você procura finasteride ativo e você vai ver que a única contraindicação absoluta é mulher não pode tomar. Então, mulher não pode tomar. Não. E aí, o que mulher pode? Bom, aí você tem os tópicos, você tem os fitoterápicos, que são substâncias advindas de plantas. E funcionam? E funcionam sim, e desprovidas praticamente de qualquer efeito colateral. Agora, o homem, vamos voltar para o homem agora. O finasteride, por exemplo, o finasteride é muito citado, existem outras coisas, viu? Como fitoterápicos também, mas o finasteride é muito citado e os homens têm muito medo da impotência sexual. Então, para que vocês fiquem tranquilos, se o teu médico prescreve, pode tomar tranquilamente, porque também os trabalhos mostram que 0,8% dos indivíduos, 0,8%, é menos que 1%, tem diminuição de libido. Libido é interesse sexual e não de ereção. Ok. Ai, gente, eu não tô entendendo que esse tempo voa quando eu gosto do assunto. Tá muito pouco, vai voltar. Claro que vai. Eu vou voltar com o maior prazer, Mas eu tô triste, porque tem tanta pergunta aqui, o povo querendo saber de cabelo oleoso, de tudo. Recado final, então, assim, para cuidados com o cabelo, aquilo que a gente não pode esquecer nunca. Olha, o cuidado básico agora, que ainda está oscilando o frio, lave a cabeça diariamente, na pior das hipóteses de assim, de não. Use um shampoo neutro, pouca quantidade, uma moeda de R$1, não repita a operação. E outra coisa, se alimente bem, tome bastante água, fuja do sol, evite fumo, evite drogas ilícitas, evite álcool em excesso, que com certeza você vai ter um cabelo bonito, saudável e estar bela e belo como um todo. E vá ao Instituto do Cabelo. Eu falei, eu gosto, amo, é maravilhoso. É um mimo só e faz um estímulo no couro cabeludo que a gente merece. Tá bom? Agora, você tem mais informações sobre o Dr. Luciano Bassante no site www.livrodrcabelo.com.br. Muito obrigada. Cláudia, volta rápido, tá bom? Volto já. Então, eu fico tá. aqui. Tchau. Então fica. Então a gente beijo. tem mais aí Tchau. daqui a pouquinho.